Boa tarde a todos. Eu não sei se eu fico mais nervosa vendo tanta gente querida aqui, porque a responsabilidade aumenta, ou se eu recebo esse amor. E vamos lá, né? Missão dada é missão cumprida. Eu tenho um convidado muito especial para essa noite hoje. Ele que é a maior autoridade que já nos ensinou sobre esse tema. Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Que o Senhor possa me usar nesse momento e que as minhas palavras não fiquem apenas nas mentes, mas nos corações de todos vocês. Eu peço licença a toda a egrégora dessa casa, a todos os espíritos trabalhadores, a todos os médicos que trabalham conosco, que fazem um lindo trabalho de cura. Eu peço licença aos comunicadores. Eu agradeço a Simone pela oportunidade, porque ela está sempre vendo o melhor da gente, mesmo sem a gente acreditar. Obrigada por esse momento. Eu agradeço a meu anjo na terra, que é minha companheira, Michele. Sem ela eu não estaria aqui. Agradeço a todos vocês por estarem me dando a atenção e o tempo, que é algo mais precioso que temos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Kaiser, eu sou profissional da área da saúde há 21 anos. Vou tentar fazer um link aqui entre saúde física e o pouco que eu estou aprendendo nesses últimos anos sobre saúde espiritual. E é impossível a gente começar a falar de saúde sem antes tocar num assunto bem delicado, que é a doença. Ninguém gosta de falar de doença. Mas eu preciso ressignificá-la hoje. É preciso trazer um novo olhar para as doenças. E a doença é um fato em nossa vida. A doença vai chegar. Vai chegar para todo mundo. Porque somos matéria, somos vulneráveis. Até uma barra de ferro, quando é exposta ao tempo, se deteriora. Resta saber se você está apertando o acelerador ou o freio de mão. O que você tem feito para essa doença chegar mais rápido em sua vida, ou você está diminuindo o tempo de encontro a ela? O nosso corpo vai se deteriorar com o tempo, isso é inegociável. Todos nós iremos envelhecer, iremos sofrer um processo de desgaste. Então essa coisa da cura o tempo inteiro, da gente estar sempre buscando uma cura, ela é importante, mas a gente precisa entender que a doença vai chegar. A gente só precisa dar um outro olhar para ela. Você também pode ser desafiado no início da sua vida por uma doença. Você pode ter um acidente, pode ser surpreendido por um câncer, não necessariamente só no final da vida, né? A doença, ela está aqui presente e a indústria que alimenta isso, que é a indústria farmacêutica, a indústria da medicina, ela cresce demais, é uma das mais poderosas do mundo. Haja vista o número de hospitais que existem, tratamentos, farmácias, medicamentos, médicos de todas as especialidades, ou seja, a tecnologia está chegando muito rápido para o setor da medicina. Sem querer ser invasivo agora, quantos de vocês têm medicamento na bolsa? Quantos de vocês estão alimentando essa indústria? Será que a indústria tem interesse de nos ver curados? Será que isso, eles não vão perder um paciente ou um cliente? Então, está na hora da gente dar um outro rumo para as doenças, ter um novo olhar, porque as doenças só crescem. E elas crescem porque a gente está tratando disso de uma maneira errada. Não estou dizendo que a medicina tem culpa disso, não. Existem muitos médicos que se esforçam para combater essa máfia. E por isso hoje eu estou trazendo aqui dois olhares diferentes. Eu vou iniciar pela medicina tradicional, que é o que acontece quando a gente fica doente.
precisamos procurar os médicos da terra. Precisamos. É necessário. Os médicos são a ponte entre a ciência e nós, doentes. E quando você chega no médico, ele precisa encontrar uma causa para a sua doença. Então ele vai te colocar dentro de alguns fatores para investigar. Então começa aquela bateria de perguntas, anamnese, começa exame clínico, de laboratório, exame de sangue, exame de imagem, para tentar achar a causa, por que você está doente. Então existem os fatores biológicos, são os fungos, bactérias e vírus. De tempos em tempos eles crescem, eles voltam, eles transmutam. A gente acabou de passar por uma pandemia do Covid, onde milhões e milhões de vidas foram ceifadas. A gente tem os fatores químicos, os poluentes, o ar que respiramos está poluído, a água que chega em nossas torneiras está cheia de cloro. E a gente vai lá, limpa uma fruta, lava os alimentos, toma banho. E a gente acha que não está sendo infectado, que o cloro que está ali só está matando as bactérias da água. E não é verdade. Quando a gente ingere essa água, estamos também morrendo. Estamos também sendo infectados. Existem os aditivos alimentares. Hoje em dia a gente já não se alimenta mais de maneira natural. Comparado com os nossos ancestrais que viviam nas florestas, hoje em dia o tempo inteiro a gente está abrindo uma embalagem, está abrindo uma lata, consumindo um monte de produto químico, um monte de aditivo, um monte de conservante. Isso também está nos matando, está nos deixando doentes. Existem os pesticidas que a gente está achando que está matando só as espécies à nossa volta. Não, ao fazer esse processo a gente também está inalando. Quando a gente lava um banheiro com Clorox, a gente está inalando aquela química. Também estamos morrendo por dentro. Então tudo isso vai causando doença. Existem os fatores ambientais, os hábitos de vida. Esse é triste. Porque normalmente a gente nasce com um corpo saudável e no decorrer da vida a gente vai tendo um descaso com o nosso corpo. A gente não se preocupa com a nossa saúde porque achamos que somos imortais, só pode. Então a gente não se alimenta bem, somos sedentários porque mais da metade parte da população não faz exercício físico, já considerando que exercício físico é o melhor remédio que existe, natural, barato, acessível a todos. A gente não se alimenta, não dorme bem, não bebe água suficiente, ingere uma quantidade excessiva de álcool, fuma cigarro, toma remédio para dormir, toma remédio para namorar, toma remédio para se alegrar, toma remédio de tudo que é tipo. Remédio faz parte, né? Todos esses fatores ambientais estão nos deixando mais doentes. E existem os fatores emocionais, que são as pressões psicológicas e sociais. As causas disso é a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quantas pessoas sentem aquilo, vão para o hospital, chegam lá, começam a fazer uma bateria de exame e não tem nada. A mente criou todo aquele histórico. A mente fez com que você sentisse todos os efeitos. O coração acelerou, a sudorese, você fica tenso, palpitação, você sente tudo, todos os efeitos. Quando você chega ao médico, você não tem nada. Eles te dopam para te acalmar, para você sair daquele pensamento e simplesmente chega uma continha maravilhosa na sua casa porque você achou que estava morrendo. Principalmente aqui nos Estados Unidos, é muito comum. Mínimo $5.000 uma continha para ir lá, coração batendo, estou morrendo. Então assim, todos esses fatores são muito importantes na gênese da doença. Eles causam doença, é verdade, tá? Mas querer se livrar da doença não é a mesma coisa que buscar saúde. A gente precisa fazer um movimento de encontro à saúde.
E nada que venha de fora para dentro vai nos trazer saúde. Porque nós somos espiritualistas e aqui agora a gente vai ter uma nova visão da doença. O que acontece quando a gente muda o paradigma? Quando a gente consegue ver pela visão integrativa. Saímos da medicina tradicional, estamos entrando numa medicina integrativa. Onde você chega ao médico e os médicos conseguem te ver como uma coisa só, integral, um ser integral. Você é espírito, mente e corpo. Pouquíssimos médicos conseguem trabalhar nessa linha, porque eles estão sendo sacrificados quando tentam. A máfia não deixa, não quer que eles façam isso. E aí, quando a gente tem essa visão espiritualista, a gente sabe que o espírito é a matriz de tudo, porque estamos vivendo transitoriamente um corpo físico. E entendemos que a doença é um bloqueio das energias que compõem o ser humano. Um bloqueio das energias. Se você faz um movimento de fora para dentro, não adianta, porque a energia só vai mudar de lugar. Ora você vai curar a sua dor no pé, daqui a pouco você vai ter um problema no fígado, daqui a pouco você tem um problema de diabetes, daqui a pouco você tem um problema psicológico, porque você está só fazendo com que essa energia circule, você não está deixando ela sair. Então, a gente já entendeu que seja por fatores espirituais, físicos ou sociais, todos nós temos conflitos que, quando não são tratados, acumulam como uma panela de pressão com o escape fechado. Todos nós temos conflitos. Seja nesse quesito físico, espiritual, psíquico, social. Já colocou uma panela de pressão e deixou no fogo? Não ficou tomando conta dela? Em algum determinado momento você precisa puxar o escape, porque senão ela vai explodir. E a doença é isso. É essa explosão de energia que está parada, que está acumulada, que a gente não está dando atenção. E nós, seres humanos, somos os únicos que podemos mudar a nossa biologia por meio do que pensamos ou sentimos. Agora caiu na parte psicológica, caiu na síndrome do pânico, né? Que a gente pode criar. Eu sei que durante aquele momento, porque eu já estive lá, então eu sei o que eu estou falando. É difícil sair, mas é possível. E você tem que puxar esse escape, não deixar esse sentimento, não deixar essa pressão tomar conta de você. Um surto de depressão destrói nosso sistema imunológico, da mesma forma que o bom humor prolonga a vida. A memória de uma situação triste libera em você os mesmos hormônios do estresse, ou seja, se a gente ficar se apegando ao que faz mal, as coisas do passado, o nosso corpo vai pagar a conta. Quando temos um pensamento negativo, liberamos química de acordo com aquele pensamento. Da mesma forma acontece quando temos um pensamento positivo. Então, se você vive estressado, você está atraindo doença. Então, se você quer saber como vai estar a sua saúde amanhã, basta saber o que você está pensando hoje. Porque ela é acumulativa. Você começa a liberar naquele momento, mas ela vai se acumulando. A panela vai crescendo, uma hora vai explodir. A doença é só o espelho do espírito que está doente. É o espelho dessa pressão que está mal resolvida. Então não basta utilizar remédios, cirurgias, isso tudo vai aliviar os sintomas. Como eu disse, a indústria não tem interesse que a gente saiba disso. Elas querem que a gente continue tomando o remédio para o colesterol, o antidepressivo, o remédio para namorar. Elas querem.
gera lucro, é muito dinheiro envolvido. E o grande remédio está dentro de nós, mas nós não usamos. O remédio é isso. O remédio começa com o nosso pensamento, com a nossa vontade de querer mudar. A gente fazendo um encontro de ir à saúde, não de encontro à doença. Aquela pessoa que acorda todo dia, tô doente, tô com dor de cabeça. Está sempre atraindo essa energia para ela. Está sempre atraindo a doença. E o remédio maior está na natureza. Quantos de nós vamos ao mar, demos um mergulho, descarregar, se conectar, vamos à cachoeira, vamos aos springs, colocamos os pés no chão, coisa básica. A indústria quer que a gente saiba disso? Claro que não. Senão a gente vai parar de tomar remédio. A natureza, por que a natureza? Porque a natureza é a maior manifestação de Deus. Deus está na natureza, assim como Deus está dentro de nós. E quando a gente vai para a natureza, a gente se conecta com essa energia. E ela cura. Só que, mais uma vez, a indústria não quer disso. Não vá à praia, não. Fiquem nos seus escritórios. Fiquem bem fechados, com a porta fechada, sem luz. Vai para o sol, pega a vitamina D. Como a gente fica enérgico quando a gente toma um banho de sol. Mas é melhor ficar fechado no quarto, hein, gente? Senão a indústria vai falir. Então, todos esses conflitos que nós temos, eles precisam encontrar uma expressão. Porque tem uma hora que, se você não se expressar, vai dar doença, vai dar ruim. Então está na hora da gente parar de querer de engolir o choro, de engolir o sapo. Está na hora da gente se expressar. E a expressão nem sempre é através da fala. Você pode se expressar numa arte, através do esporte. Você pode se expressar através da fala, da comunicação. Mas é preciso expressar, é preciso colocar para fora esse conflito. Não dá para ficar num casamento falido sem se expressar. Vai dar doença. Não dá para parar de falar o que não incomoda. Vai dar doença. E por isso é tão importante um terapeuta nessa hora. Porque tem vezes que a gente não tem ninguém para conversar. Não confia em ninguém. E o terapeuta está preparado para isso. O terapeuta cura alguém? Não. Mas o terapeuta te acolhe, te dá amor, te dá ferramentas para você fazer o autoconhecimento e se curar. É esse movimento que a gente precisa entender, mas é preciso colocar para fora, porque senão a panela vai explodir. E tomar remédio vai adiantar? Não, vai te dopar. Mas tem hora que é preciso dopar. Tem hora que você precisa da muleta. Tem hora que você quebra o pé e precisa sair da cama. Precisa andar. E você precisa de uma muleta. Mas você tem que entender que essa dor, que esse remédio é por um tempo. Ela só vai te dar subsídio para você se reencontrar. Mas você não pode ficar alimentando essa indústria que não quer que você pare. Então a gente adoece porque cultivamos e guardamos as coisas não digeridas dentro de nossos corações. Ficou claro isso? Vamos gritar, vamos explodir, vamos cantar, vamos dançar, vamos correr, vamos fazer qualquer coisa. Mas vamos expressar o que a gente sente? Tem coisa melhor do que conversar com um amigo e depois você se sentir aliviado? E por que você alivia? Porque você se expressou. Tem nada melhor do que você ficar com aquilo te incomodando e não ter ninguém para falar. Estamos aqui, ó. Temos acolhimento fraterno. Podemos te ouvir, mas expressa, não guarda. E aí o Hipócrates, que é o pai da medicina, tem uma frase que eu achei fenomenal. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Será que estamos dispostos?
Porque precisamos criar um novo movimento. Ninguém pode ficar doente fazendo as mesmas coisas. Vamos ter que mexer algo dentro da gente, vamos ter que mexer tudo à nossa volta. Mas se a gente quiser encontrar saúde, não existe outro caminho. Chega de se colocar de vítima, que a doença é só um chamado para algo novo que está por vir na sua vida. Se a gente começar a olhar a doença para esse chamado, a gente vai ressignificar muita coisa. Então existem algumas coisas que a gente pode estar fazendo para cultivar essa saúde espiritual. Primeiro, eu acredito que todos aqui já entenderam que nós somos espíritos vivendo transitoriamente um corpo físico. Então a gente precisa viver como um espírito imortal. Entender que a doença, ela não vai ficar com a gente para sempre. E se ficar, ela tem um propósito. Será que a gente vive como espírito imortal, mesmo sendo espíritas? Não, a gente não tem 30 minutos para se cuidar, a gente não faz nada por nós, e a gente está achando que a vida vai acabar agora e pronto. Que aquilo é um tormento na sua vida, que você tem uma doença e é puro sofrimento, que a tua vida acabou. Mas se a gente entender que temos sucessivas vidas, entenderemos que é só algo que está te trazendo de volta, tá? Então, saúde de verdade é ter equilíbrio físico, mental, espiritual. Não adianta você só cuidar do corpo, abandonar o espírito. Só cuidar da mente, abandonar o espírito e o corpo. Nós precisamos estar alinhados. Somos uma coisa só. Dedique o tempo de vocês a trabalhar um pouquinho de cada. E assim vocês terão equilíbrio. Assim vocês serão saudáveis. E não se calem. Porque saúde está ligeiramente entrelaçado com a expressão. Vocês precisam entender isso. A mensagem principal hoje é: vamos nos expressar. Vamos colocar para fora. Muita coisa vai mudar. E a gente precisa também desumanizar Deus. Colocaram Deus lá no céu, bem distante de nós. É difícil acessar Deus. Deus está dentro de nós. Deus está na natureza. Deus está no amor que você tem por um amigo. Deus está nesse centro agora, onde estamos todos buscando saúde espiritual. Deus está em tudo. Deus é a causa primária de todas as coisas, e assim sempre será. Precisamos parar de colocar Deus distante. Deus está aqui agora. Somos deuses. Podemos fazer milagres. Precisamos praticar mais a oração, que é a hora que a gente fala com Deus, que é a hora que a gente desabafa, não tem ninguém para falar, fala com Deus. Escreve uma carta para Ele. Fala do teu sofrimento. Ele não vai te julgar. Ele vai te ouvir. Mas tem uma hora que você vai precisar escutar. E a gente escuta através da meditação. Poucas pessoas fazem meditação, porque a gente só gosta de falar. Ninguém quer ouvir nada. Estamos barulhentos por dentro, tem um monte de sirene tocando, um monte de buzina. Ninguém está afim de ouvir nada. Começa a meditar que vocês vão ver o quanto de buzina toca. Quanto a nossa alma quer se expressar, mesmo que naquele momento. Então vamos acalmar, vamos escutar o que Deus tem para nós. Pergunta, mas espera a resposta. E eu vou fazer uma analogia de uma ducha de chuveiro. Que Deus está aqui agora, nesse exato momento, trazendo toda essa energia para a gente, todo esse amor, fazendo com que em pleno domingo estejamos aqui unidos falando dele. E Deus é como se fosse uma ducha, um chuveiro, uma água que cai. E ela está lá, abundante, disponível para todo mundo, em nossas casas, em todos os lugares. Mas aí a gente entra com guarda-chuva.
debaixo do chuveiro. Fica lá. Ou então a gente bota uma capa impermeável e não recebe. Ah, porque ele tem sorte, é porque ele é escolhido, é porque ele é preferido de Deus. Não, ele só está abrindo a comunicação. Deus diz: orai e arai, arai a terra. Todos nós temos a semente. Deus só está esperando essa boa terra. Cada um de nós aqui faz parte de uma peça, de um grande grande quebra-cabeça que Deus tem. E quando um falhar, a gente não consegue montar esse quebra-cabeça. Deus deu para todo mundo habilidades, talentos, mas a gente não quer deixar isso crescer dentro de nós. A gente tem medo, dá trabalho. O autoconhecimento dá trabalho, dói. E dói mesmo, porque revirar um baú dói. Mas depois é maravilhoso você poder se conectar de novo, poder trazer essa força de dentro para fora. E aí a gente também pode fazer um exercício de cooperação, porque Deus quer isso da gente, Ele quer essa ação. E a gente sempre acha que a gente pode cooperar só se for no centro espírita, que o trabalho espiritual tem que ser dentro de uma casa espírita. Aqui é um lugar propício para isso. Aqui parece um pedaço do céu, né? Todo mundo educado, amável, que é maravilhoso estar aqui. Mas a gente tem uma missão dentro de nossos lares, nas nossas casas, com as nossas famílias, porque tem missão maior que essa? Não tem. Temos uma extensão disso, é o nosso trabalho, é o trânsito, que você buzina para o outro que está demorando passar no sinal verde, você não tem paciência para nada. Então a gente tem oportunidades o dia todo, iguais. E aí eu vou fazer uma outra analogia como uma célula cancerígena. Todas as células do nosso corpo trabalham em harmonia para trazer equilíbrio para o nosso corpo, para trazer saúde. E quando uma célula resolve não trabalhar, resolve não cooperar, aparece o câncer. O câncer é a não cooperação de uma célula, que começa a fazer mutação com outra, e vai pegando quem está do lado dele, vai querendo levar ele para o fundo do poço, fazendo a mutação igual. Quem é você? A célula saudável ou a célula cancerígena? Você faz a cooperação por onde você passa? Você floresce aonde Deus te planta? Ou não? Então, fica a reflexão, que possamos ser parte dessa cooperação o tempo inteiro. Se colocar sempre no sentimento de aprendiz, a humildade, saber que nós erramos, e quando a gente aceita que somos falhos, começamos a aceitar a falha do outro. Porque todo mundo julga ser melhor. Então a gente precisa trabalhar essa aceitação dentro de nós. A aceitação vai levar a esse progresso, tá? De novo, a gente precisa desenvolver essa profunda gratidão a Deus, que nunca é muito falar. E para fechar, eu trouxe aqui uma parábola de Jesus, que eu comecei com ele e vou terminar com ele, que está no Evangelho de Mateus 11, de 28 a 30, que combina muito com o tema dessa palestra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Nesse momento, Jesus não está dizendo para ir ao homem Jesus, para a gente criar idolatria ao santo Jesus. Vinde a mim é vinde ao amor que Jesus representa. Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todos esses momentos que a gente passa doente, em algum momento, esses desafios que a gente tem, nós seremos aliviados por esse amor que Jesus tem para nós. Porque Ele cura. Ele é o único que pode curar. Mas não é Ele, é o amor dele. É o amor que Ele representa.
Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo tem muitas expressões, você pode dizer elas de várias formas, mas nesse sentido aqui eu entendi que é tomai sobre vós o poder do amor, de novo. E aprendei comigo. Aqui Jesus faz um convite à saúde espiritual. Se coloque como aprendiz. Aceite as circunstâncias. Tenha compaixão. Que sou manso e humilde de coração. Que sou manso e humilde. Características marcantes de Jesus. De coração. Que a gente não fique apenas decorando o Evangelho. Que a gente coloque ele em prática. Chega. Está na hora de ação, gente. Então vamos parar só de falar. São as nossas ações que vai conseguir mudar o ambiente à nossa volta. E encontrarei descanso para a vossa alma. Porque é isso, o amor faz isso. Porque o meu jugo é suave. Meu jugo é suave. O amor é sempre suave. Se você tiver em algum momento que não seja suave, você não está em amor. O amor é sempre bom, é sempre dócil, é sempre meigo. Não se engane sobre isso. E o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é que ele não pede nada em troca de nós. Por mais que a gente esqueça muitas vezes dele, ele nunca esquece de nós. Então essa é a mensagem que eu tenho para essa noite. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, eu tirei boa parte dessa obra do Alírio. E que a paz de Jesus que a paz e o amor de Jesus possa curar todas as dores, possa fazer com que a gente se expresse, possa trazer essa reflexão para essa noite. Muito obrigada a todos. A esposa está chorando. Eu também estou chorando. Há 2 anos atrás, a Cris entrou pelo centro com a mediunidade explodindo e ela com muita dificuldade de aceitar que tinha uma missão nesse caminho e fez olha, eu estou toda arrepiada porque fez um movimento tão lindo e nos deixa, eu tenho certeza que deixa todos os trabalhadores dessa casa que viram o exemplo de determinação, de disciplina interior e de disciplina no amor. Muito obrigada por ser um exemplo para todos nós e de nos assegurar e fortalecer a certeza de que nós não estamos aqui só à toa, não é? Que o trabalho que a gente passa a desenvolver aqui é um trabalho de nos ajudarmos uns aos outros a crescer cada vez mais. Muito obrigada. Primeira palestra aí. Vamos fazer nossa vibração? Fechando nossos olhos físicos e abrindo nossa visão interna. Inspiramos lentamente, absorvendo todas as bênçãos que já pairam nesse ambiente. Nos abrimos, aceitamos e permitimos toda a cura, todo o restabelecimento, toda a restauração de nossos pensamentos e de nossas emoções. Permitimos e nos abrimos para receber a chuva de bênçãos que pairam nesse momento. Aqui estamos, Pai. Aqui estamos, prontos para receber e prontos para doar.
nesse ciclo intenso e permanente de dar e receber. Inspiramos mais uma vez e vemos em nossa tela mental o foco de luz dourada infinita que paira sobre nossas cabeças. Sentimos o calor, percebemos a luz e nos regozijamos, permitindo-nos vibrar em cada célula de nosso ser esse amor intenso. Percebemos ao nosso redor nossos mentores e amigos espirituais. Sentimos a presença deles, nos abraçando, nos confortando, nos cuidando e fortalecendo. E somos gratos. E essa gratidão pulsa em nossos corações. E vibramos esse mesmo amor para todas as partes desse universo. Vibramos amor, vibramos paz, vibramos gratidão, vibramos compaixão, vibramos alegria, vibramos cura, vibramos liberdade, vibramos amor, amor, amor. E nessa paz em que nos encontramos, pedimos ao Pai que nos acompanhe por toda a semana. Pedimos ao Pai que nos mantenha nesse equilíbrio, nessa harmonia, nessa tranquilidade. E assim abertos que estamos, nos prontificamos a receber os passes dessa tarde.